Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast conosco aqui, falando um pouquinho sobre reprodução humana. Hoje tem uma presença ilustre aqui, que é a nossa embriologista-chefe, a Raíssa Alves. A Raíssa é a nossa embriologista do êmbrio, né? É a chefe do laboratório, embriologista sênior. Ela vai explicar direitinho essas diferenças entre sênior, júnior, e é responsável, né, pelos bastidores do êmbrio, né? E com certeza os resultados ótimos que a gente tem hoje têm relação direta aí com o trabalho dela. Então hoje tu vai bater um papo com ela, né? Vou procurar abordar, também tem muitas perguntas que eu recebo no laboratório com relação, né, à Raíssa, né? Porque muitas pessoas têm, né, curiosidade com relação à parte do laboratório, com relação a esse cenário, né? Dos bastidores, como é que funciona então, vou ver se eu consigo explorar ao máximo aí as perguntas que a gente já recebe para a Raíssa responder ao vivo para vocês. Então, seja bem-vinda. Muito obrigada. Então, vamos lá, Raíssa. Me conte, então. Vou começar aqui um pouquinho para que você conte para a gente quem é a Raíssa, tá? Um pouquinho sobre a tua trajetória profissional, né? Pelo sotaque você já vai ver que ela é carioca, né? Então ela vai contar um pouquinho, né, com relação à formação profissional dela, a trajetória profissional até ela chegar no êmbrio, né? Então tem uma história bacana aí por trás dessa chegada dela até aqui. Sim. Mande ver aí, Raíssa. Então, muito obrigada. Um prazer estar aqui falando com o chefe, né? Um pouquinho sobre o que é a reprodução e um pouquinho sobre a trajetória desse profissional. Então, né, comecei uma pergunta que eu recebo muito dos nossos pacientes e de colegas também, quem é o embriologista, né? Então, o que ele faz? Muitas pessoas pensam que o médico faz tudo, todo o processo. Então, não dá certo, né? Não teria tempo de conseguir fazer todo o processo e tem o time do bastidor. Então, eu sou biomédica, né, habilitada em reprodução humana, então faço reprodução desde o segundo período da faculdade. Então, comecei no segundo período da biomedicina, lá na UFRJ, e comecei com reprodução animal, e aí trabalhava com reprodução animal, estagiava em outros lugares também. Foi quando eu percebi que gostava mais da reprodução do que das outras coisas. Fiz bioquímica um pouquinho, fiz um pouquinho também de imuno, um pouquinho de neuro, né? Sempre tive uma vantagem ali de neuro por questões familiares ali, de tentar entender um pouquinho mais. E aí, a reprodução, numa palestra que eu assisti, acabou me conquistando e falei, eu vou começar a investir um pouquinho mais além da reprodução animal. Comecei no primeiro congresso, segundo congresso, né? Fui me interessando. Quando era criança lá que passava o clone, eu só queria ser albiere, então nada de Jade para mim. Jade para mim não funcionava, então eu achava aquilo dali o máximo. E eu sempre gostei de ver as coisas se movimentando. Na reprodução, a gente consegue ver o dia a dia dos embriões, né? Então, eu sempre digo para as nossas pacientes que eu converso com eles, porque a gente conversa com eles todo dia. E eles escutam. Se planta cresce, embrião cresce também. Então, a gente vai fazendo o desenvolvimento deles ali e ver aquilo acontecer debaixo dos nossos olhos. É realmente muito interessante, né? Diferente de tudo que a biomedicina tem para mostrar. Então, eu acabei me envolvendo com a parte pública do Rio de Janeiro. Então, meu primeiro trabalho foi no Hospital Moncorvo Filho, né, onde a gente tem um setor de baixa complexidade, é o único público do Rio. Comecei a atender os pacientes ali, e ali eu vi que eu gostava muito daquilo. E tive a primeira oportunidade fora do Rio. Fiz o mestrado, né, lá na UFRJ, em reprodução. E ganhei uma primeira oportunidade de trabalhar em reprodução humana fora, né, da minha cidade. Aí tive que escolher entre a família daí e a reprodução, e eu escolhi a reprodução, como várias outras vezes. E aí fui para Florianópolis, passei algum tempo lá, depois tive a oportunidade de crescer, né, então... como você disse, né, tem algumas categorias de embriologista, e isso vai sempre pela experiência da pessoa. Quanto mais hands-on você tem, mais experiente você é, mais apto você é para poder tocar um laboratório. E aí essa experiência que eu estava buscando. Então, eu saí de Florianópolis e vim para Curitiba. Tive uma oportunidade bem bacana, aprendi bastante aqui. Trabalhei como freelancer um pouco, onde eu peguei experiência de vários laboratórios, né, de consultoria, resolver problema, que é uma coisa que eu gosto bastante, mandar um pouquinho no povo. Então, eu comecei a ter essa mão, né, essa experiência. Comecei a dar aula em instituições privadas, então fui professora, ainda sou, de vez em quando, né, aceito dar algumas aulas, mas hoje o laboratório acaba tomando um pouquinho mais. Daí, com 27 anos, assim, eu tive a primeira oportunidade de ser diretora de laboratório, então eu agarrei, né, aí fui para Santa Catarina de novo.
comecei a trabalhar lá, tivemos lá, né, uma trajetória bem bacana, e aí esse ser que vos fala me ligou um dia e me convidou para assumir o Embry, onde foi uma honra muito grande, que é um laboratório que eu sempre admirei muito à distância, sempre achei muito bonito, né? O jeito que se tratava os pacientes, os resultados, né? O jeito que se tratava o processo da reprodução como um todo. Então, eu nem pensei meia vez e vim para cá. Trocou Santa Catarina pelo frio de Curitiba, então. Troquei a praia, morava de frente para a praia, troquei para vir para cá, passar frio e raiva com ele. Isso é que é gostar da reprodução humana. Aí, pois é. Não, bacana. A Raíssa, claro, né? A gente já sabia da competência profissional, né? Tua com relação a outros colegas e até de outras embriologistas, né? Sempre foi uma referência que para a gente sempre foi. A Raíssa já tinha, inclusive, vindo para cá em algumas situações especiais aí para ajudar a gente, né? Em férias de outros funcionários. Realmente, com a chegada da Raíssa, a gente, graças a Deus, sempre né? Foi muito atrás do resultado, né? Então, o Embry nunca viu a paciente como um número, né? A gente sempre via cada casal como seu, né, problema individual e isso sempre nos motivou a fazer o melhor possível sempre, né? A reprodução humana, infelizmente, tem várias variáveis, pequenas variáveis, né? Algumas a gente não consegue controlar, né? Mas eu sempre falo para todo mundo que trabalha com a gente, as que a gente pode controlar, a gente tem que controlar todas, né? Porque a gente não pode deixar passar nada, né? E a Raíssa tem esse comprometimento, né? Já tinha demonstrado isso nas vezes que ela veio, né, trabalhar com a gente, e esse comprometimento era justamente o que a gente buscava, né? Sem contar a qualidade profissional. E se a gente já tinha bons resultados, hoje, graças a Deus, a gente está, né, no céu aí com relação a, né, tudo que vem sendo feito e a questão não só técnica, né, mas eu acho que a gente precisa, né, para trabalhar em laboratório de produção humana, além do amor pela área, né, porque realmente é uma área que demanda muito tempo, muita dedicação. Eu acho que no caso de um cargo de liderança, né, como é o que você hoje, né, tem no Embry, né, um laboratório que tem um volume grande, né, que tem muitas variáveis, muitos médicos, né, é a liderança, né, é a liderança perante os outros embriologistas, né. Nós temos hoje 4 profissionais, né, na área de laboratório, né, e a Raíssa é a chefe, né, desses outros profissionais. Então isso gera uma carga de estresse a mais e, claro, né, tem que ter dom para isso, né? Não só a parte técnica, mas saber gerenciar, saber, né, analisar as variáveis dos outros profissionais, saber fazer um controle rigoroso, né, com relação à qualidade do laboratório, né? Então essas variáveis são importantes porque, como eu falei, é no detalhe que a gente consegue ter, né, um melhor resultado ou não. Eu brinco que é um trabalho que nem parece trabalho, mas que quase sempre dá muito trabalho, né? Então, é difícil a gente conseguir manter resultado e conseguir manter todo mundo, né, naquela mesma energia. Mas, além só da equipe, eu falo que a gente tem que ter match. E tem que ter match com o empregador, né? Porque é quem vai ajudar a gente a decidir. Esse match, essa afinidade é muito importante. E tem que ter match com os médicos, né, que trabalham junto com a gente. Então, a gente é uma engrenagem. Essa engrenagem ela tem que trabalhar junto o tempo todo, porque só um laboratório bom não faz milagre, só médico bom não faz milagre. Agora, uma equipe com uma engrenagem funcional junta pode trazer excelentes resultados que são acima da média, e é o que a gente hoje tem no Embry. Resultados acima da média, né, graças a Deus, aí é graças ao nosso match bem-sucedido. Muito bem. Vou começar a fazer uma perguntinha que vem sempre no consultório, né? Mas agora quem vai falar é quem mexe com as coisas mesmo. Então, uma grande pergunta, né, que vem no consultório, é uma grande preocupação, né, das pacientes em geral, algumas, nem todas, mas todas têm, mas algumas verbalizam essa dúvida, é com relação à possibilidade de trocas de amostra. Né? Quer dizer, essa é uma dúvida frequente. Doutora, mas será que, como é que, né, não vai ter risco de trocar o meu embrião pelo embrião de uma outra pessoa? Será que, né, de repente, como é que se faz para, de repente, fazer um controle efetivo? Né? Eu até, às vezes, eu falo para os pacientes, olha, nossa preocupação, nosso controle de qualidade é tão rigoroso que essa é uma das preocupações que a gente menos tem. Porque quando a gente faz hoje, o Embry faz muito procedimento com análise genética dos embriões, né? Hoje acho que 80%, 90% dos nossos embriões são analisados geneticamente, né? Então a gente não só tem que ter o cuidado de não haver troca de amostras, né? Como entre os embriões da mesma paciente, a gente saber quais dentre esses embriões é o embrião normal geneticamente e qual não é. Né? Porque às vezes você tem lá
né, 4 embriões, somente um daqueles 4 embriões que foram congelados da paciente é normal. Quer dizer, como fazer para saber qual daqueles 4 embriões é o normal, né? Então eu falei que a preocupação maior, claro, grande, né, a preocupação de não troca de amostra entre pacientes, mas é tão rigoroso que a gente precisa saber na amostra daquela paciente especificamente, qual é o embrião dela que tem melhor potencial, qual tem melhor classificação, qual foi escolhido para transferência, qual que é o embrião normal geneticamente, né? Então eu queria que você explicasse mais ou menos como é que funciona esse controle, eventualmente, das amostras, como é que funciona na prática. Eu recebo muito essa pergunta também quando eu converso com as nossas pacientes de PGTA. Então, essas pacientes acabam perguntando para mim, né, como é que eu vou saber que é o meu embrião? O primeiro ponto é que quando cai alguma coisa na mídia, isso, né, acaba ganhando uma magnitude muito grande e as pacientes acabam pensando que é uma possibilidade fácil, né, a gente fazer uma troca. Como é que vai saber? Hoje eu tenho 4 pacientes aqui junto comigo para poder fazer o procedimento. Então, em primeiro lugar, até pela legislação, a gente só pode manipular um paciente por vez. Então, um casal por vez. É o processo da manipulação. Aquele embriologista que está mexendo com aquele casal, ele só está manipulando aquele casal naquele momento. Então, ali a gente já acaba, né, encerrando com a possibilidade de eu trocar com um outro paciente. Sobre essa rastreabilidade dentro do mesmo paciente. A gente faz uma identificação de embrião. E os embriões são cultivados em gotas, né? Então, a gente tem a placa de cultivo e nessa placa de cultivo a gente tem as gotinhas de cada embrião. Então, cada um deles vai sendo cultivado e separado na hora, né, de dar um destino para transferência, para biópsia, para congelamento, ali na gotinha separada desse embrião. Além disso, quando a gente vai congelar esse embrião, né, quando a gente vai dar um destino para ele, a gente tem etiquetas criogênicas, que são as etiquetas que vão nas hastes de congelamento. Essa paciente, na hora que ela entra no êmbrio, ela recebe um código. Esse código é um código alfanumérico, né, é um código específico daquele embrião. Então, Marcelo Sequinel, né, a gente vai ter lá o MC01, né, que é da haste C4, né? Então a gente faz uma identificação por haste e por embrião para que a gente consiga rastrear. A gente também dá cores para as pacientes. Então, assim que a paciente chega, né, a Maria das Dores, que vai receber a cor roxa, ela vai ficar na porta 1 da Cassisten 1 com a identificação alfanumérica XPTO, né? Então, a gente acaba tendo um processo de rastrear e de identificar essa paciente, né, esse casal, e também esse embrião, que não dá brecha para o erro. Quando só um embriologista manipula aquele procedimento, né, aquele casal, a gente também acaba erradicando qualquer possibilidade de erro ou de troca. Então, é um processo muito seguro, né? As pacientes não precisam ter medo de troca, né, numa clínica séria, numa clínica em que a gente tenha todos os processos seguindo a legislação, atendendo ao controle de qualidade exigido na RDC, né, e especialmente com um time, né, comprometido ali e que tenha um manual de controle de qualidade adequado para o volume que se faz. Uma coisa é eu ter determinado processo para 10 casos, outra coisa é eu ter, né, esse mesmo processo de 10 casos aplicando para 50. Não vai dar certo, né, não vai funcionar. Então, cada lugar tem que ter a sua logística de funcionamento para evitar esse problema. Inclusive, né, além, né, dessa rastreabilidade que já é imediata ali, né, a gente também tem que ter um controle, né, rigoroso com relação a esses dados, né? Porque o que acontece? Às vezes pode se passar 5, 10 anos de embriões que ficaram congelados, ovos congelados, cada vez mais frequentes hoje, a gente vai falar sobre isso na sequência. Então, a questão caso dê algum problema, né, com relação ao computador, onde estão armazenadas essas informações, né? Então, eu queria que você explicasse também, né? Eu sei, mas só para você explicar, porque assim, às vezes, de repente, entrou um vírus do computador e, de repente, deu, né, problema no HD, apagaram todas as informações. Como é que a gente vai saber, né, onde é que estão os embriões dos pacientes, né? Então, existe um controle sobre isso que a Raíssa vai explicar também, para que não haja um problema de que, né, simplesmente houve um desastre eletrônico e de repente a gente perdeu aquelas informações, né? Então, como é que faz para não perder essas informações pensando daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Perfeito. Hoje a gente tem um dos melhores sistemas, né, de informação de banco de dados do país, né, nós no Embrio. Então, o que esse sistema faz? Ele automaticamente tem um backup. Então, é um sistema de nuvem, né, onde todos os dados que são alimentados nesse sistema vão para a nuvem e vão para um backup.
Além disso, a gente não alimenta somente no sistema, existe, né, o dado físico, né, além de tudo. Então, a gente também tem o prontuário físico da paciente. Além do prontuário físico, o Embry ainda tem mais um processo, né, de alimentação, que é eletrônico, sem ser o sistema. Planilhas, né, dentro de um computador, né, que também tem um backup, um HD, que salva automaticamente tudo para aquele HD. Então, o dado da paciente nunca se perde perante a isso. É claro, né, que hoje em dia a gente tem um outro cenário. Antigamente não se existia nem, né, alguns anos atrás não se existia nem computador. Então, aquela paciente que veio lá em 1900 bolinha, ela acaba tendo ali o dado dela só em papel. Mas conforme a gente vai avançando e evoluindo a tecnologia, o laboratório também avança e evolui a tecnologia e a gente usa de tudo que a gente pode para poder manter o dado da paciente o mais seguro possível. Muito bem, viu? Menos uma preocupação para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre congelamento, né? A gente está falando aí sobre justamente essa variável, né? E assim, sempre quando eu falo sobre o assunto, né? Eu sempre falo que existem alguns marcos na reprodução humana, né? Que vieram para somar e revolucionar os resultados que a gente apresenta hoje, né? Em comparação com o passado. E um deles foram as técnicas de congelamento, né? Hoje a vitrificação, que já vem, né, que foi desenvolvida lá no Japão, né, hoje é a técnica, né, que nós utilizamos nos laboratórios para fazer o congelamento. Eu ainda vim da época do slow freezing ainda, sou meio velho já, mas a vitrificação ela veio realmente para nos possibilitar resultados melhores, segurança melhor nos procedimentos, né, e abriu uma porta, né, escancarou uma porta realmente da preservação da fertilidade feminina. E eu queria que você conversasse um pouquinho sobre congelamento, até porque, né, quem está ali na frente também fez já o seu congelamento de óvulos, né? Porque ela não de boba não tem nada, então ela também já fez o congelamento dela também, né? Então eu queria que você falasse sobre o congelamento como técnica, né? E também um pouco sobre a tua experiência pessoal do processo do congelamento, já que você passou por um congelamento, já fez a tua reservinha ali, né? E o que você me diz sobre as técnicas e sobre a tua experiência pessoal como paciente. Você pegou a era lá dos cristais de gelo, né? Que eram os temidos cristais de gelo para qualquer tipo celular. Então, a grande diferença entre o slow freezing, né? Que é o congelamento lento, e o congelamento pela vitrificação é que hoje a gente não cria o cristal de gelo, né? Todo mundo já passou por essa experiência em casa de pegar um potinho de gelo, deixar ele ali por 2 horas e por fora ele cria uma casca de gelo e por dentro ainda não. Isso porque o resfriamento ele acontece de fora para dentro. Com isso, né, dentro da célula, que é 70% água, ela acaba formando alguns cristais pontiagudos que rompem as membranas. Esse era o calcanhar de Aquiles do congelamento do passado, onde a gente tinha uma taxa de recuperação muito baixa. Com a vitrificação, né, a melhora da tecnologia, dos meios de vitrificação, de congelamento, a gente tem a célula sendo transformada em um vidro. Então, é manter a célula no estado vítreo da matéria. Isso impede a formação de cristal de gelo e, assim, a célula sobrevive melhor, ela sobrevive mais a esse dano, porque é um dano, é tóxico. O meio de congelamento ele é tóxico, só que dentro de determinado protocolo, ele acaba sendo benéfico para manter a célula em um estado quiescente, né, do metabolismo. Então, a gente não estaciona totalmente, mas ela fica tão baixinha, né, o metabolismo fica tão lento a ponto de não ter uma divisão celular. Então, isso é o que a gente faz para poder congelar uma célula hoje. Hoje a gente tem aproximadamente, né, no embrio, a gente tem 100% aí de, né, sobrevivência dos óvulos, né, com o avanço, né, ali depois do processo de chegada da minha parte. Então, a gente tem ali 100% de sobrevivência dos nossos óvulos. Embrião, a mesma coisa. E isso por quê? Porque a gente entende o que o óvulo quer. Não é somente, né, o kit, não é somente o meio de congelamento. A gente costuma dizer que o congelamento é uma das técnicas mais operador-dependente. Então, isso muda muito de acordo com a mão que está manipulando. É entender, e isso muda, né? Eu acredito que a gente ainda vai melhorar muito em termos, né, de ciência de congelamento. Mas hoje a gente precisa entender que cada óvulo é um óvulo, né? E dentro do nosso laboratório, o que eu procuro fazer é pedir para todo mundo
olhar o óvulo, olhar o embrião e entender o que ele quer, né? Se ele quer 15 segundos se ele quer 15 minutos de VS, se ele quer 60 segundos de VS, ou se ele quer 80, né? O óvulo manda, o embrião manda. Então, quando você começa a olhar cada um sendo um, eu acho que a gente consegue resultados melhores. Hoje, sem dúvidas, a gente está num cenário muito melhor do que a gente esteve no passado, né? Tanto que eu congelei os meus óvulos, né? Tomei a decisão de fazer porque eu confio no processo, eu acredito no congelamento, né? E encontrar o varão estava bem difícil, então eu congelei para poder garantir a minha reserva do futuro. E quando eu for descongelar, né? E fazer minha fertilização, vai ser lá no embrio também. Muito bem, aí, ó, viu? Já estamos com uma reserva lá. Agora ela não vai mais embora, porque se ela for embora, a gente segura os embriões dela, os óvulos dela aqui, então agora não tem mais como fugir. Então, com relação à formação, né, a gente conversando um pouquinho, né, a gente tem alguns níveis de embriologistas, né? Queria que você colocasse um pouquinho, né, basicamente quais as áreas que permitem, né, a pessoa seguir por esse caminho, né? Você é biomédica, né, mas tem outras áreas, eventualmente, da área, né, de ciências, né, biológicas, que permitem, né, uma pós-graduação para chegar a essa função do embriologista que é tão importante. E quais são os degraus, né, para chegar a esse nível, né? Por exemplo, hoje você está no top da formação, né, com relação à embriologia. E como é que funciona, né? Tem o sênior, tem o pleno, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre né, da onde vem a formação, né? E quais são os diferentes níveis, né, relacionados à expertise de cada profissional. Primeiro, quem pode ser um embriologista, né? Um farmacêutico, bioquímico, biomédico, biólogo, médico, né? Antigamente muitos médicos também faziam a parte laboratorial, você fez bastante, né? Parte laboratorial também, em algum momento. Basicamente são essas e o biomédico. Para que você atue na área, é necessário que você faça uma pós-graduação. Então, você fazendo a pós-graduação na área, você está apto a executar o processo. E aí, só que muita gente fala, né? Mas já começou fazendo embrião, né? Pode entrar fazendo todos os procedimentos? Ainda não. O que a gente tem muita dificuldade hoje de encontrar no mercado é um profissional que tenha a hands-on, né? Que tenha, né, a manipulação como um hábito já, como a pipeta como parte da mão dele. Isso que é mais difícil porque vem com o tempo. E aí o tempo tem tudo a ver com esses degraus do embriologista. Então, a gente começa geralmente como trainee, que é o cara que treina as técnicas básicas. Depois disso, a gente avança para o júnior, né? O júnior já consegue colocar a mão num óvulo. Depois disso, a gente passa para o pleno. O pleno faz fertilizações, né? Depois do pleno, a gente tem o sênior. O sênior faz biópsia, que é a cirurgia do embriãozinho, né? Que é tirar um pedacinho dele para mandar para análise genética e a gente descobrir se ele é anormal ou não. E aí a gente tem o cargo de diretor do laboratório, né? Que é quem, além disso, prevê problemas, resolve problemas, né? Então, o sênior e o chefe de laboratório, eles executam tecnicamente a mesma coisa, com a diferença que a gente tem a gestão envolvida quando a gente fala, né, do gestor do laboratório, do diretor do laboratório. Aí existe ainda uma categoria acima desse diretor do laboratório, né, que é o coordenador ali das unidades. É aquela pessoa que muitas vezes coordena várias unidades, e hoje é muito comum as clínicas abrirem mais de uma unidade, né, em cidades diferentes, e esse coordenador de unidades, ele tenta manter o mesmo padrão de execução em todas as unidades, né? Então, esse é o escalonamento ali para você conseguir chegar no topo da carreira do embriologista, né? Ok, quero que você me conte um pouquinho para nós, então, sobre a parte de cultivo embrionário. Também, né, outra situação que eu sempre coloco quando, né, me pergunto sobre isso, né, são realmente as revoluções que aconteceram com relação aos meios de cultura, com relação às incubadoras de última geração, né? Então, na prática, como é que hoje você vivencia, como é que você vê hoje aonde a gente chegou com relação ao cultivo embrionário, né? No embrio a gente trabalha basicamente hoje, né, só com embriões em blastocisto, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença, né? Já pode até aproveitar o gancho e já falar alguma coisa a respeito justamente dessa diferença, né? Do que era no passado, né? Antigamente, né, a gente fazia mais transferências
Geralmente as transferências eram no segundo, terceiro dia, no máximo, né? A gente não tinha meios de cultura, como a gente tem os meios de cultura da última geração hoje, que viabilizam a gente conseguir chegar com segurança até a fase de blastocisto, né? Então, antes a gente brincava, que a gente queria se livrar do embrião, né? Quanto mais rápido transferir para o útero, melhor, menos exposição externa, melhor o resultado. E hoje já vai para outra linha, né? Que é justamente entender melhor o que a gente tem, né, no laboratório, né, para transferência, e, obviamente, levar esse embrião a uma fase que é a fase mais tardia, que a gente consegue chegar no laboratório, que é a fase de blastocisto, onde viabiliza eventualmente mais segurança para realizar as biópsias, né? O que no segundo, terceiro dia não eram, né, adequadas, eram mais traumáticas para os embriões, que o embrião estava numa fase muito, muito precoce. Então, basicamente, hoje a gente vai para blastocisto, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa evolução desse cenário, né? Como eu sempre falo para meus pacientes, né? Transferir embrião em segundo, terceiro dia, às vezes é criar uma falsa ilusão de um resultado positivo, né? Muitas das pacientes, eventualmente, têm essa expectativa de querer transferir o embrião. Eu sempre falo que a minha função como profissional não é transferir o embrião. Minha função é dar uma chance real de gravidez. E se o embrião não chega a blastocisto no laboratório, é porque ele não vai chegar intraútero. Então, claro que é frustrante uma paciente que faz um procedimento não ter o embrião para transferência, né? Mas mais frustrante seria ela transferir um embrião que não tem potencial e enfrentar 12, 13 dias de um resultado de um beta negativo, de angústia, que vai vir negativo porque o embrião já não era viável nem no laboratório. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas mudanças que aconteceram, né, com relação a esse entendimento, o conhecimento maior que você tem do embrião, né, no cultivo, né, as demandas nutricionais dele e aonde a gente está e talvez aonde a gente possa chegar ainda. A gente já melhorou bastante, né? Na época lá que se iniciou o processo de fertilização in vitro, a gente fazia os meios in-house, que chama. Então, cada clínica fazia o seu meio. E tudo que a gente faz em casa, a gente tira padrão, né? Então, não existia um padrão dos meios de cultivo. Uma leva de embriões você cultivava no meio, né, que eventualmente era melhor, e outra leva você cultivava os embriões no meio que era pior. Com a comercialização dos meios, né, a gente começou ali a ter um padrão maior para o cultivo embrionário. E assim, deixando a cultura mais estável. Os meios avançaram muito em tecnologia, porque muitos estudos são feitos sobre o que aquele embrião ali tem, né? O que aquele embrião quer, o que ele metaboliza, o que mais ele se alimenta, né? O que mais ele põe para dentro e o que mais ele põe para fora. Então, isso ajudou a lapidar a construção dos meios de cultura, e hoje nós temos meios de cultura excelentes, né? Nossa taxa de blastocisto lá no êmbrio é, muitos meses ali, superior a 80%, mas gerando uma média de 70% de formação embrionária. Um dos grandes problemas de você entender e melhorar cada vez mais esse cultivo, e aí a gente fala sobre perspectivas futuras, é que muito das mulheres que estão em processo de reprodução e que podem ser, né, dados para estudo e melhoria, elas possuem um ambiente que não é um ambiente ideal para aquele cultivo embrionário. Então, eu transferir o embrião intraútero da paciente, né, pensando que eu tenho um melhor ambiente intraútero do que dentro do laboratório, hoje eu, particularmente, não considero sendo a melhor opção. Cabe mais a gente levar esse embrião até blastocisto, porque o nosso ambiente intralaboratório hoje é super controlado, né? Além da composição do meio, tem temperatura, qualidade dos materiais, a placa que é usada, né? Controle osmótico daquele embrião. Então, a gente tem vários pontos que também foram melhorando, né? A gente foi tendo mais informação ao longo do tempo sobre o que esse embrião gosta, não só de comer, né? Mas também qual é o ambiente que ele gosta de ficar, para conseguir hoje ter os resultados que a gente tem, né, pelo mundo. Então, eu acredito que a gente ainda vai melhorar bastante, mas que, para isso, né, a gente precisa de estudos em pacientes saudáveis, né, em pacientes que têm um ambiente uterino que é um ambiente favorável à implantação, né, favorável à ovulação e ao processo completo de fertilização in vivo e não in vitro. Na verdade, é justamente isso, né? Eu que já passei essas etapas, né, no passado, né? Então, acho que o avanço que a gente teve foi muito grande, porque hoje, né, com os meios de cultura de última geração, a gente consegue, né, chegar até blastocisto com segurança. Antes a gente tinha aquele medo de será que vou deixar chegar blasto, se não chegar, será que eu não estou perdendo um embrião bom que poderia dentro do útero se desenvolver? Hoje a gente já não tem mais esse medo, né, de repente expor um embrião a uma condição inadequada e perder um bom embrião porque ele não chegou a blasto no laboratório e poderia chegar no útero. E com cada vez mais o avanço da tecnologia genética, a gente acaba ficando
na via de levar a blasto por conta do PGTA, né? Por conta da biópsia. Então, com o avanço da tecnologia de análise genética, a gente tem ali uma indicação clara e forte para levar o embrião a blasto. Deixar ele grande, né? Eu digo para os nossos pacientes, por que biopsiar o embrião maior? Por que biopsiar ele em blastocisto? Por que ele ter muitas células? Porque eu tirar 10 células de 300, é eu tirar 3% do embrião. Eu tirar 10 de 100, eu tirar 10% do embrião. Então, quanto mais a gente leva esse embrião e deixa ele crescer, desenvolver e ficar maior, a gente tem melhores ferramentas para selecionar o melhor embrião para o útero daquela paciente. E se você for, né, é o que eu falo para os meus pacientes também, quando você analisa, né, no passado, as transferências em segundo e terceiro dia, né, só para vocês entenderem, né, o embrião no segundo ou terceiro dia ele está ali com fase de 4 no segundo dia e 8 células mais ou menos no terceiro dia, né? Quando ele chega na fase de blastocisto, ele já tem, como a Raíssa falou, dezenas de células, né? E já há uma definição de quais células neste embrião vão formar o embrião, propriamente dito, e quais células vão formar os anexos que a gente chama, que são o saco gestacional, placenta. Então, a biópsia sempre é executada nessa área menos nobre do embrião. E, claro, quanto mais células ele tem, menos ele vai sentir a falta de algumas, que depois ele vai repor a falta, né? Então, a gente tem essa definição. E o outro cenário que eu sempre falo para os meus pacientes é transferir o embrião no segundo ou terceiro dia, né? Imaginar que o útero é o melhor ambiente para esse embrião é equivocado. Porque o embrião ele chega no útero em blastocisto. Essa é a fase que a natureza faz o embrião chegar no útero, que é quando ele está preparado para a implantação. Quando nós transferimos o embrião no segundo ou terceiro dia, esse é um embrião que ele estaria na trompa. Porque quando o embrião é fertilizado na trompa, o óvulo é fertilizado na trompa, ele demora 5 dias em divisão celular dentro das trompas das mulheres, até conseguir chegar no útero e se implantar. Então, é um equívoco ainda maior de você imaginar que o melhor ambiente para o embrião é o útero nesta fase, porque nessa fase ele não era para estar no útero numa condição normal. Então, era uma ferramenta que era usada basicamente no passado, muitas vezes porque se tinha medo, né, de não ter uma condição de cultivo adequada para poder ter a segurança de chegar a blastocisto com um bom embrião. Um dos grandes pontos para a melhora dos meios de cultivo foi justamente entender a diferença desses dois cenários, né, da trompa e do útero. Então, eu tenho uma pressão de oxigênio diferente na trompa que eu tenho no útero, a do útero é bem menor, né, onde a gente precisou ajustar ali as pressões de oxigênio para viabilizar um cultivo mais bem sucedido. O aporte de nutrientes também na trompa é diferente, então na trompa o embrião gosta mais de determinado aminoácido, no útero o embrião gosta mais de outro. Então entender essas diferenças entre, né, as necessidades do embrião nos dois cenários foi essencial para a gente conseguir melhorar essa tecnologia disponível hoje aí que a gente tem. E outra vantagem é que a gente congela menos embriões, né? Para vocês terem uma ideia também, depois a gente vai falar um pouquinho sobre essas condições de controle de qualidade, né? Na sequência, mas o fato de a gente levar os embriões a blastocisto, né? Teoricamente, né? Mundialmente é aceita uma taxa de embriões chegarem a blastocisto de 40% a 50%. Ou seja, né? De 10 embriões óvulos fertilizados, né? Somente 40% a 50% chegariam a blastocisto. Então, uma outra vantagem é que a gente congela menos embriões, né? Muitos pacientes ficavam desconfortáveis no ano passado em congelar vários embriões. Então, a gente sabe que metade dos embriões, normalmente, que estão indo bem até o terceiro dia, não vão chegar a blastocisto. Né? E aí é que entra, né, vamos dizer assim, um diferencial do embrião. Hoje, né, com toda essa segurança, né, esse controle que a gente tem, a gente está chegando a índices, como a Raíssa falou, de 70% a 80% de embriões chegarem a blasto, que é espetacular, assim, com relação a uma média mundial, né? E eu queria falar também outra coisa, né, porque, né, sobre os controles de qualidade do laboratório, né? Então, o que acontece? As pacientes também têm essa preocupação, e as pacientes, né, têm um pouco de dificuldade de entender, né, o que é normal, né? Não, quer dizer que todo óvulo que eu tenho vai formar um embrião, né? Quer dizer, existem controles de qualidade, né? A gente chama de KPIs, né? A Raíssa vai falar um pouquinho sobre isso, para a gente saber se o laboratório está performando adequadamente ou não. Então, existem exigências mínimas com relação ao aproveitamento, né, no laboratório, para você ficar seguro de que o teu laboratório está dentro das metas, né? Os KPIs, eles têm um índice que é o mínimo obrigatório e tem um índice que seria o ideal, né, aquele que todo mundo busca, que é um índice super alto de aproveitamento com relação à taxa de fertilização, com relação, né, à evolução dos embriões até blastocisto, né? Quer dizer, todas essas variáveis, né, eventualmente, elas são controladas rigorosamente. Então, às vezes, para se falar, tá, mas
como é que eu sei que o meu caso foi bom? Ah, não, teve 10 óvulos, no final sobrou 2 embriões, né? Isso é bom? Isso é ruim, né? Quer dizer, como é que você mensura, eventualmente, esse aproveitamento? Né? Claro, existem fatores que a gente já conversou anteriormente. Um deles é a fator idade, né? Se tem, qual é a causa da infertilidade, se tem um fator masculino grave envolvido, se tem endometriose, né? Então existem variáveis que podem impactar nisso. Mas queria que você explicasse um pouquinho quais são os principais, né, KPIs, os principais índices de controle do laboratório, para que você diga, não, o meu laboratório realmente está performando dentro do que seria a expectativa. Né? E como é que você faz essa mensuração, até com relação ao controle, porque hoje tem um controle, inclusive, com relação à performance de cada embriologista. Porque a gente precisa saber também não só como o laboratório como um todo está performando, né, mas como está cada profissional performando. São profissionais diferentes. Quer dizer, tem alguém que está indo melhor, pior? Por que um teve um índice menor de fertilização do que o outro? Por que um teve uma taxa de blastocisto melhor do que o outro? Foi aquele caso isolado da paciente ou na média, né, a gente faz uma mensuração, né, quero que você passe também com relação ao tempo que isso é feito, né, cada X tempo, né, para fazer um gráfico e ver, né, como é que cada embriologista está performando. Não só a clínica, mas a divisão existe por médico, né, por clínica, pela clínica como um todo, e por profissional embriologista com relação à sua performance em cada uma das etapas importantes do laboratório. Primeiro a gente tem o KPI geral, né? Então, que é a taxa geral do serviço, como você bem falou. A gente pega essa taxa geral, né, e ela tem que estar dentro do limítrofe, do que a gente está trabalhando. Depois a gente separa, estratifica essa taxa por profissional. E dentro de cada uma dessas categorias, a gente ainda precisa estratificar a paciente pelo fator de infertilidade que ela está ali. Então, a paciente está buscando um serviço de reprodução humana porque ela tem uma patologia, ela tem uma causa de infertilidade. E eu costumo dizer para as nossas pacientes que o tratamento de infertilidade, por mais que pareça que ela vai entrar ali sem algo e sair dali com algo, não é a compra de algo, é um tratamento. Né? Então, é um tratamento, assim como se você estivesse com câncer, vai tentar fazer um tratamento e esse tratamento pode te salvar ou não. Então, a gente tenta usar para passar para a angústia dessas pacientes, né, essas estratificações. Tudo é mensurado por taxas. Então, o que a gente tem? A gente tem um sistema automatizado que traz para nós, né, as taxas individuais do profissional, as taxas individuais dos nossos pacientes dentro daquela categoria, por exemplo, paciente com endometriose, né, que tem ali uma baixa qualidade de óvulos comparada a outras pacientes, onde a gente pode ter uma formação de blastocisto menor. Pacientes com idade materna avançada, que podem ter uma taxa de formação de embriões euploides menor, e a gente coloca paciente dentro daquela categoria, né? Então, hoje, falando de uma taxa geral, né, o que a gente tem como aceito é uma taxa de fertilização superior a 70%, né, é satisfatório, uma taxa de blastocisto acima de 50%, né, geral, das pacientes, é satisfatório, uma taxa de embriões euploides, que nacionalmente eu uso para a gente ter um corte, né, a taxa nacional da empresa de genética que atende a gente é 40%, né? Então, o nosso objetivo é sempre estar acima, né? Porque a gente não produz mais embriões normais, mas o que a gente faz é, a gente não prejudica os embriões que são normais. Então, o nosso objetivo é sempre nunca prejudicar o embrião que a paciente produziu. Tem essa diferença, a reprodução é operador dependente. Esses dias uma paciente me perguntou, e tem uma máquina lá dentro que faz? Aí eu falei para ela, tem, prazer, a máquina, né? Então, somos nós que executamos cada um dos processos. Então, a gente pega embrião por embrião para poder cuidar e para fazer o procedimento com ele. A máquina somos literalmente nós dentro do laboratório. E isso pode ter alguma diferença. 5% para mais, 5% para menos é o aceitável. Se a gente tem mais que 5%, né, em populações homogêneas, onde eu peguei as mesmas pacientes com os mesmos perfis do embriologista Y, a gente precisa ter os mesmos resultados, porque é o mesmo protocolo, o mesmo padrão. A gente acompanha isso, né, mês a mês, a gente acompanha isso trimestralmente, a gente acompanha isso semestralmente e depois anualmente. Então, todo mês a gente levanta os nossos resultados, avalia cada profissional. Quando há necessidade de uma reciclagem, vamos lá, né? Vamos tentar adaptar
e melhorar onde está eventualmente deficiente. Trimestralmente, a gente tem um volume maior, então a gente consegue ver se foi apenas uma amostragem pequena, ruim, né, de uma população de óvulos que não era tão boa, ou se realmente a gente tem ali algum problema. Então, sempre que a gente junta mais dados, quanto maior o N, maior o intervalo de confiança que a gente tem do que a gente está avaliando. Então, a ideia sempre é avaliar os dados da clínica inteira a cada 6 meses e depois anualmente, né, mais individual, para ir acompanhando finamente cada profissional. A gente gosta de avaliar todo mês, né, para poder... Sim. A gente fica em cima desses dados aí. Eu que o digo. Penso que a gente fica no pescoço dela para querer saber como é que tá. E não é fácil de levantar todos esses dados aí. Então, por isso que o nosso controle, né, ele tem que ser muito rigoroso, né? E graças a Deus a gente tem hoje um controle... E automatizado, né? Um controle bem efetivo aí com relação a isso. Queria que você falasse um pouquinho também, já teve, né, no passado, né, hoje tem menos essas variações, né? Mas até com relação aos meios de cultura padronizados, né, como você falou hoje, né, eles já são industrializados, né, às vezes podem haver mudanças de lote para lote, né? Eu queria que você passasse, né, o Embry tem um controle rigoroso de qualidade com relação a isso também, né, e muito dele foi desenvolvido por você. Eu queria que você dividisse também essa parte, porque, né, enfim, existem variáveis relacionadas a esse meio de cultura, né? Esse meio de cultura é feito fora do país, né? Nós não temos praticamente nada na nossa área que vem do Brasil, é tudo fora, né? Isso aumenta muito o custo, né, do procedimento, mas a gente não tem no Brasil muito pouco material que a gente consegue comprar. E esse material, né, esses meios de cultura que são fundamentais para o cultivo embrionário, eles vêm de fora. Muitas vezes, né, apesar de terem o máximo de controle possível, mas vem às vezes de avião, vem de ônibus, é boa, vem de avião, vem de navio, vem, né, às vezes tem que passar, né, períodos eventualmente, né, em transporte, né? Então eles chegam para nós depois de terem várias passagens, né, da origem até chegar até nós. Então todos os meios, eventualmente, quando chegam para nós, eles têm que ser testados. A gente não pode confiar cegamente de que de repente esse processo todo de transporte foi adequado, né? Por mais que existam, né, controles de qualidade com relação a isso. Mas eu quero saber que você me diga justamente como é feito esse controle do Embry especificamente, para que a gente minimize essas variações com relação à qualidade de meio de cultura de lote para lote. A RDC, né, que é a legislação, né, que é a normativa que rege a gente, ela já exige alguns pontos, né? Nós cuidamos um pouco mais e aprofundamos um pouco mais. Então, toda vez que um material chega, nós precisamos conferir e aferir que aquele material está dentro da temperatura adequada, se for um material refrigerado, né, ou não. Um material que é de plástico e pegou uma temperatura elevadíssima, ele vai fazer o quê? Ele vai derreter, né? Ele vai mudar o seu formato, ele vai acabar liberando ali partículas que ele não deveria. Então, o que a gente procura fazer é medir, primeiro ponto, temperatura, padrão. Toda vez que chega um material, os embriologistas que recebem e medem a temperatura daquele material que chegou. Depois, as avarias, né? A gente olha a caixa. Será que o entregador brigou lá com a esposa e balançou a caixa demais porque estava com raiva? Né? É um ser humano que está fazendo o processo. Então, a gente tem que pensar em todas as possibilidades. Deu ok nisso, o material entra para o laboratório. Entrou para o laboratório, antes de passar, né, para uma paciente, antes da gente usar aquela pipeta, por exemplo, no embriãozinho de uma paciente, a gente faz esse teste, né, em material inviável, né, material de descarte, óvulo, espermatozoide, né, que eventualmente foi ali aprovado para descarte pelo paciente. Então, a gente faz o teste de viabilidade, né, muitas vezes com o espermatozoide, que é o mais fácil, né? Devido à coleta ser mais fácil, existirem milhões de espermatozoides. Então, a gente faz aquele teste. Houve sobrevivência, não prejudicou, aí a gente libera aquele material para uso. Os meios de cultivo, né, eles já têm algo um pouco mais delicado. E lá no Embry, a gente investiu em, né, tecnologia para aferir finamente o que aquele meio de cultivo tem. Então, a gente atesta como aquele meio de cultivo está dentro das nossas condições laboratoriais. Então, o meio utilizado, ele precisa estar gasado. Então, ele tem que estar numa condição adequada para o desenvolvimento correto daquele embrião. E a gente mede, basicamente, pH e osmolaridade daquele meio, né? Então, a gente vê se ele está apto ao desenvolvimento embrionário. Esse pH deu fino, a gente libera, né, para teste de viabilidade. Não morreu célula, a gente cultiva com os embriões, né, das nossas pacientes. Então, a gente faz isso cada lote que chega.
Aproximadamente 1 a 2 vezes por mês, dependendo do volume, a gente recebe lote. Então, esse trabalho ele é quase que constante dentro do laboratório, né? Então, a gente tem as pessoas responsáveis por medir e garantir o controle de qualidade basicamente todos os dias. Além disso, né, superfícies. A gente sabe que a temperatura corpórea é 36,5, 37. Então, todas as superfícies onde esse embriãozinho vai estar, elas precisam estar aquecidas. E a 36 e 37 graus. Então, diariamente, né, a primeira pessoa que chega no laboratório, ela tem a função de aferir cada temperatura. A temperatura da nossa geladeira, tudo com data logger, né, mostrando para a gente em gráfico o que aconteceu. Nossa incubadora, se ela tem alguma variação de gás ou temperatura, um apito na palma da mão, né, no celular, chega, né, para a gente, mostrando que alguém abriu no horário que não deveria, ou que foi trocado um gás, né? Então, tudo isso acontece. Além disso, né, pensando lá nos cenários catastróficos, tudo tem no-break, gerador, então o paciente não precisa ter medo, né, de que acabou a luz. Uma vez eu recebi uma ligação, acabou a luz, um temporal lá em Santa Catarina, e a paciente me ligou perguntando, acabou a luz, e os meus embriões, aonde eles estão? Calma, a clínica tem gerador, né? Então, para garantir o funcionamento correto da incubadora, para garantir que os embriões não sofram com a queda, e os gases é a mesma coisa. Então, a gente tem a troca sempre com backup dos gases para que nada aconteça. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre a biópsia embrionária, né? Você que é uma microcirurgiã nota 10. Como é que você vê a biópsia embrionária hoje? A biópsia hoje, né? Muito se fala com relação a esse estresse, né? Eu sempre converso com as pacientes com relação a essa condição hoje da biópsia, né? Existem algumas técnicas. A técnica hoje está bem consagrada com relação à manipulação embrionária para a biópsia e fazer análise genética do embrião, né? Porque as pessoas falam, não, por que você não faz para todo mundo, né? Hoje quase que a gente faz, né? Já teve até o congresso em Aracaju, e teve o Fatemi lá, que é um árabe que publica muito, tem os melhores serviços do mundo, e perguntaram para ele para quem que ele fazia análise genética de embriões. Ele falou todos, né? Ele faz para todo mundo. Ainda não acho que a gente teria essa indicação para todo mundo, mas, né, por que às vezes não fazer? Às vezes o paciente fala, quando fazer análise genética? Hoje muito mais a gente pergunta quando não fazer, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, com relação ao processo em si da biópsia, né? E como está hoje, né, eventualmente, essa manipulação. Existe realmente um dano embrionário? Ele pode existir, pode não existir? Qual é a porcentagem que a gente tem para você, de repente, posicionar com relação a essa tranquilidade ou não de fazer a biópsia? Eu acho que um dos maiores matches que a gente teve, né, no êmbrio, eu e você e toda a nossa equipe, foi com isso. Eu gosto muito de fazer análise genética, eu gosto muito de fazer biópsia, né? E acredito muito na análise genética. Eu acho que o que a gente tem de tecnologia hoje, né, é isso, tem muito a melhorar ainda. Por exemplo, autismo a gente sabe que a gente ainda não consegue identificar, né? Então é algo que a gente precisa melhorar. Existe uma porcentagem de falha, né, do teste, que beira ali 1, 2%. É muito baixa perto do benefício que ela traz quando a gente tem boa indicação. Mas, seguindo para quem não indicar a análise genética, essa semana a gente teve um caso, né, onde a paciente, né, ia fazer a análise genética, só que era uma paciente mais jovem, com 35 anos, e o histórico dela passado tinha sido de não reagir tão bem à biópsia, porque era um embrião CC, né? Para que vocês entendam, o que é um embrião CC? É um embrião que tem, eu chamo de uma considerável qualidade celular. Então, a gente tem 3 letras para dar para esse embrião, que é a letra A B e a C. Eu falo que A é referente a uma alta qualidade celular, então a altas chances de gravidez, independente da genética, né? Sem falar no euploide. O embrião B é o embrião com boa qualidade celular e boas chances de gravidez. E o embrião C é o embrião com uma considerável qualidade celular. Por que considerável? Porque o A e o B eu com certeza vou biopsiar, porque é um embrião que aguenta o processo. O C é o que a gente vai considerar, ponderar, sim ou não. Então, se aquele embriãozinho C tiver células na trofectoderma, porque se eu tirar o que ele tem, não sobra para implantar, né? Então, a gente quer que sobre célula, a gente quer célula de qualidade. Então, célula de qualidade vai ter implantação na trofectoderma, que é a parte lá que vai formar a placenta e os anexos. Então, para esse embriãozinho, a gente pondera sim ou não. Quando eu olho para ele, eu converso com ele. Eu viro ele na biópsia e eu pergunto para ele se vai sobrar célula ou não vai, se ele vai sobreviver depois ou se ele não vai. Se ele me responder que não,
eu ligo para o médico e eu falo, ó, eu acho que esse embriãozinho ele tá viável, ele tem uma chance de gravidez, mas se a gente biopsiar, ele pode não reagir, né? Eu faço analogia para os pacientes que se eu vou para uma mesa cirúrgica e eu tenho um monte de patologia prévia, hipertensão, diabetes, e você não tem, você tem mais chance de sobreviver do que eu, né? Dentro das mesmas condições, o mesmo cenário, o mesmo cirurgião. Só que você não tá tão bom quanto, né, deveria. Então, eu olho para o embrião e se ele for um embrião apto, a gente biopsia e ele não sofre. Embriões de boa qualidade, eles aguentam o processo. Agora, embriões de má qualidade são aqueles embriões que podem não sobreviver, inclusive ao congelamento, né? Que é um dano para a célula. Ela tem que estar boa para poder fazer troca. Ela tem que estar boa para fazer entrada e saída. Crioprotetor e água, né? A biópsia é a mesma coisa. Eu vou fazer um dano para ele, eu vou fazer um corte, eu vou usar calor, que é um laser. Então, é um processo invasivo, mas é um processo seguro, porque hoje a gente tem técnica para isso, né? A gente tem mão para isso já. Uhum. Basicamente o que eu falo com as minhas pacientes, né? Claro, a gente tem algumas linhas de corte, né? Basicamente no consultório de indicação, né? Que são, para mim, meio óbvias, né? As pacientes acima de 40 anos, sempre a gente indica, né? Eu indico para todos os pacientes, apesar de que são as pacientes que têm menos embriões e tem um questionamento né, na literatura mundial com relação a isso, né? Tem pouco, será que vale a pena biopsiar? Mas quando você pega uma paciente de 40 anos, né, que ela tem 80% de embriões alterados geneticamente e 20% de embriões normais aos 40 anos, né, eu acho que essa paciente pode se beneficiar muito, né, de um diagnóstico de uma alteração. Quando a gente fala em alteração genética, né, basicamente, às vezes a paciente fala, não, puxa, mas então quer dizer que se eu tenho 80% de embriões comprometidos geneticamente, a minha chance de ter uma criança com problema é de 80%. Né? Não, na verdade, a quase totalidade dos embriões que a gente identifica no laboratório como alterados geneticamente são embriões que provavelmente não implantariam, né? Porque são embriões que o próprio útero não ia aceitar essa implantação do embrião, seria um beta negativo, ou é um embrião que eventualmente poderia implantar e não ir muito além de uma fase de abortamento. Né? São raros aqueles, né, que eventualmente conseguem passar essa seleção natural e chegar ao nascimento. Então, muito mais quando a gente, né, faz análise genética, que eu falo para meus pacientes, né, isso já está comprovado cientificamente, a taxa, o tempo para chegar à gravidez ele é mais rápido. Né? A taxa de gravidez por transferência é melhor, quando você transfere embrião analisado geneticamente normal, né? E o tempo até a gravidez é maior. Né? A taxa acumulativa é a mesma. O que significa isso? Se tiver uma paciente que teve 4 embriões, ela teve um embrião normal e 3, né, um embrião normal e 3 alterados geneticamente, né, e sabe qual foi, e a outra teve 4 embriões normais idênticos, e ela não fez análise, no final do processo de transferência, as duas vão sair grávidas. Só que talvez aquela que fez a análise genética, ela vai transferir aquele primeiro embrião, já que ela sabe que é normal, vai ser grávida. Não vai gastar 3 transferências, né? Porque existe um custo para você descongelar o embrião, transferir esse embrião e não vai pensar 3 vezes que está grávida sem estar. Sim. Então, o estresse para a paciente de fazer, às vezes, várias transferências até chegar naquele embrião daquela leva que era o normal, né? Às vezes o desgaste emocional para ela, sem contar que ela começa a se culpar, achar que ela tem algum problema, que o útero dela não recebe embrião, né? E a paciente tem essa tendência a ela chamar para si a responsabilidade que não é dela, né? Às vezes é um embrião que não tem potencial, um embrião que não implantou porque ele é alterado. E falando até com relação à grande dificuldade que a gente tem, né, é que a morfologia do embrião, a classificação, ela não tem nenhuma relação com a questão genética. Então, eu posso ter um embrião de alta classificação, embrião AA, um embrião BB, AB, né, de alto potencial, e de repente ele ser comprometido geneticamente. E na leva que ela teve de embriões, às vezes o embrião com uma classificação mais média, baixa, é justamente aquele embrião, né, normal que ela tem, que poderia, numa análise, ser o primeiro escolhido, mas talvez fosse o último da fila, porque talvez ele não fosse o melhor embrião. Né? Eu falo que embrião CC dá BB AA também, então sim. Não tem diferença. Sim. Um dos grandes diferenciais que a gente acabou fazendo lá no Embry foi levar a cultura TD7. Né? E uma cultura estável e boa, né? Onde o embriologista entende o cultivo e entende o que o embrião precisa, ela vai até D7. Então, eventualmente, se a gente no D6 tem aquele embrião que ainda não está biopsiável, eu acabo optando por deixar esse embrião até o D7, quando eu percebo que até o D7 ele vai ter uma melhora. Quando eu percebo que pode ser que não, que vai ter uma piora, aí a gente tem aquela conversa sobre congelar o embrião no D6 e aí não levar. O D7 ajuda bastante nesse caso. Muito bem. Outra questãozinha que a gente vai abordar, que eu queria que você falasse um pouquinho, sobre, né, a questão da preservação da fertilidade. Né? Você fez aí um congelamento de ovos e tal, né? A gente já conversou alguma coisa sobre isso, mas queria que você passasse,
Porque realmente existe um funilzinho que a gente chama, né, na reprodução humana. Então, não é todo óvulo colhido que vai efetivamente se transformar no embrião euploide geneticamente. Então, as pacientes às vezes perguntam, né, tive 10 ovos, vou ter 10 embriões, né, até uma preocupação com relação a ficar com um estoque muito grande de embriões, mas vai inseminar todos os óvulos, né, será que não é muito, né? Então, eu queria que você explicasse, né, como é que é esse funilzinho, né, e a expectativa que a gente deveria ter com relação à idade da paciente e uma gestação futura com base no número de ovos congelados e a idade da paciente. Hoje, uma taxa aceitável de sobrevivência do congelamento de óvulo é 95%. Então, 95% daqueles óvulos que você congela, né, eles devem, daqui a alguns anos, quando você descongelar, sobreviver. Então, esse é o primeiro ponto do nosso funil, né, dessa saída. Eu tive 11 óvulos maduros congelados, né? Desses 11, a gente espera ali que pelo menos 10 sobrevivam, né? A depender do espermatozoide usado, a gente espera ter 70%. O que vai impactar nisso, nesses 70% médio? É a qualidade espermática e a qualidade do meu óvulo, que a gente ainda não mexeu dentro dele para saber, né? Isso pode botar a taxa para baixo. O ideal é que fique ali de 70% para cima. Depois disso, a gente vê a formação embrionária, formação de blastocisto. A gente espera que 40% a 50% deles se tornem blastocistos, né, morfologicamente viáveis. Depois disso, a gente tem a idade que eu estacionei e congelei os meus óvulos, né, que foi 31 anos. Então, a gente vai esperar que desses 4 blastocistos aí formados, pelo menos 2 sejam euploides. Tem o ponto que é a corte, né, ocitária, que a gente conseguiu recrutar naquele mês. O doutor entende isso muito melhor do que eu. Então, de corte para corte, a gente tem uma diferença. O que a gente espera é que naquela corte que a gente conseguiu, a gente tenha um resultado homogêneo, né? A gente tem ali alguns óvulos alterados e outros óvulos que são saudáveis. O que acontece? Quando a gente aumenta a idade, a gente aumenta as alterações ocitárias e a gente acaba aumentando, junto com as alterações ocitárias, a alteração genética. E aí a gente tem, né, acho que é o aumento agressivo, né, da diminuição desse funil. Então, quanto antes a paciente faz o congelamento, melhor. Às vezes elas me perguntam, mas eu acho que eu ainda vou começar a ter filho nos 35, mas eu quero ter 3. Aí eu falo, vamos fazer uma conta, então. Você vai começar a ter filho com 35 e quer ter 3. O primeiro vai nascer com 36, o segundo, com sorte, com 38 e o terceiro com 40. Então, não é só sobre preservar o direito de ser mãe, é sobre fazer projeto parental, né? Planejamento familiar. Planejamento familiar. Você quer ter filhos agora? Você pode, porque você ainda tem menos de 35 anos, né? É indicado que se tente naturalmente, se você tem uma boa reserva, não vai fazer um tratamento só, né, porque está na moda. Mas pense no para frente, porque você começar a tentar ter o terceiro filho com 40 anos, você muito possivelmente vai aumentar a tua chance de não conseguir, ou se conseguir, aumenta ali a chance de ter um nascimento sindrômico, né, que é o que a análise genética hoje evita. Então, eu acredito muito no congelamento de óvulos, eu acho que quanto antes você puder congelar, melhor. É uma reserva, é igual um seguro. Você paga para não usar. E tomara que não use. Mas se precisar em algum momento usar, ou se seu projeto familiar, né, ele estiver envolvido numa gestação mais tardia, eu acho que é o para ontem, né, procurar um bom serviço e fazer o congelamento. O congelamento de ovos, né, eu sempre falo, foi uma revolução, né, uma das grandes revoluções. Eu acho que as duas grandes revoluções, né, que deram esse empoderamento às mulheres foi a vinda do anticoncepcional, né, quer dizer, quando apareceu o anticoncepcional, a mulher começou a ter um controle sobre o momento que ela quer gestar. Só que foi tão bom poder ter essa autonomia sobre o momento da gestação, que a gestação foi, por questões sociais e mudanças radicais, né, empurrada a uma idade onde não se recupera mais a qualidade dos ovos, né? Então, infelizmente, as mulheres hoje vivem mais e melhor, né? Mas o ováriozinho continua funcionando pelo aquilo que ele foi projetado, né? E isso acaba impactando no resultado. Resumindo um pouquinho, a gente tem algumas linhas de corte com relação ao número de ovos congelados, né? Então, hoje seria, né, justamente por isso que a Raíssa falou, a gente tem um funilzinho, não é todo ovo que sobrevive, não é todo ovo que fertiliza, seja fresco ou congelado, não é todo ovo que forma blastocisto, não é todo blastocisto que é normal geneticamente, né? E mesmo sendo embrião geneticamente normal, não quer dizer que a gravidez vai acontecer.
né? A taxa de gravidez com embriões euploides de alto potencial gira em torno de 65%. Né? No nosso serviço a gente está tendo, em média, mais ou menos isso, né? Às vezes um pouco mais. Então, se a paciente tem até 35 anos, o ideal seria ela congelar entre 10 e 15 ovos. Seria um bom número, né? Como foi o caso da Raiz. Se a paciente tem entre 35 e 40 anos, o ideal é ela já congelar entre 15 e 20 óvulos, né? E se eventualmente ela tiver acima de 38 anos, já no caso, 40, aí claro que a demanda de ovos, aí pelo menos aí acima de 16, de 20 ovos, aí já seria ideal. É claro que quando a gente fala em um congelamento mais tardio, além da qualidade dos óvulos, né, que vai caindo, a gente geralmente tem um paciente com menos reserva de ovos, já que as mulheres vão gastando os seus ovos durante a vida reprodutiva. Então a questão é, eu tenho menos ovos com menos qualidade, né? Então muitas dessas pacientes que fazem congelamento, né, numa faixa etária acima dos 35 anos, elas acabam tendo que fazer mais congelamentos para no montante final, né, chegar ao número que seja expressivo, né? Porque existem essas diferenças, e o óvulo é uma célula que tem ou não potencial de gerar um embrião, que a gente não sabe, só vai saber a hora que esse óvulo for efetivamente inseminado. Eu sempre falo que cada óvulo é uma fábrica à parte, né? E é justamente a hora que a gente coloca a matéria-prima, que é a carga genética do espermatozoide, que essa fábricazinha vai funcionar. E o que ela vai gerar, só no futuro a gente vai saber, né? Então, é bem importante esse planejamento, né? Quanto mais cedo, melhor, justamente para a gente poder congelar, né, ovos com bom potencial. Mas existe também a possibilidade, mas eu não posso congelar com 38, 40. Não pode congelar em qualquer faixa etária. Mas é claro que você já começa a trabalhar num cenário de idade onde o resultado já começa a cair e a demanda de ovos congelados se torna cada vez maior, né? Passou dos 30 ali, eu acho que tinha que ter entrar com o planejamento com o ginecologista. Então, fez 30 anos, eu quero fazer um check-up da minha saúde reprodutiva. Até porque muitas das pacientes que a gente atende são pacientes que estão com a queda da reserva com 30 e poucos anos, que tem uma AMH, né, compatível com uma paciente de 38. Isso pode acontecer. Então, a mulher pode estar jovem ainda, com 30 anos, e ter uma reserva que vai dificultar até a primeira gestação, né? Então, ter esse planejamento e fazer essa investigação é super importante. Justamente o que a gente fala geralmente com os ginecologistas, né? É justamente isso, né? Fazer realmente essa abordagem aí para fazer uma investigação criteriosa dos pacientes para identificar aquelas com potencial risco de uma menopausa precoce. Às vezes pega uma moça lá com 25, 30 anos que já tem uma reserva baixa, né, e tem alguns marcadores hormonais. Hoje tem um marcador chamado hormônio antimileriano, que é um bom exame de sangue, que ele já nos dá uma ideia aproximada de como é que está a reserva daquela paciente de ovos com relação à sua faixa etária. Se está dentro da média, se está abaixo da média, né? Se ela já estiver numa faixa abaixo da média para a faixa etária, já seria indicado, nesse caso, realmente fazer, né, começar já a pensar no congelamento. E é uma paciente que às vezes demanda várias tentativas de congelamento, congela 3, 4 numa leva, mais 3, 4 na outra, assim, ao montante final conseguir chegar a um número estatisticamente relevante, né? Bom, uma outra perguntinha, né? Quer dizer, mais uma especulação futura com relação à reprodução, à medicina reprodutiva. Quanto longe você acha que a gente está do nosso 100%? Porque basicamente o que a gente sonha, né? O sonho de todo médico que trabalha com reprodução, mas das embriologistas também, é você transferir um embrião e ter 100% de resultado. Ou seja, fugir da gemelaridade, que sempre, né, foi um estigma da reprodução humana, hoje cada vez menos frequente, né? O quanto longe a gente está de repente ter a segurança de transferir um embrião e ter 100% de resultado com uma transferência única de embrião para uma paciente que está em dificuldade. Particularmente, eu acho que quando a gente fala de ser humano, a gente está sempre longe de 100%. Fisiologia, né, dentro de um tratamento. Mas eu vou falar do que me compete, que é laboratório. O quanto a gente está distante de ter 100% de embriões saudáveis formados, né? Eu acho que a gente ainda está distante. Não muito, mas a gente ainda está distante. Isso porque a gente ainda não consegue, né, imitar condições fisiológicas saudáveis dentro do laboratório. Pensa só, a gente cultiva numa plaquinha de Petri dura, o útero é fofinho, né? A trompa também. Então, a gente ainda não tem esse processo, mas muito se estuda sobre melhorar essa condição de cultivo onde a gente tenha ali o 100%, né? Ou para que a gente consiga, em vivo, quem sabe um dia, retardar aí esse envelhecimento dos óvulos, dos ovários, e as pacientes acabarem engravidando naturalmente, né, dentro desse processo. Então, eu acho que, né, o doutor sabe, a Louise Brown tem 45 anos, a gente ainda é um bebê.
dentro da ciência, que em várias outras áreas tem anos de estudo, né? E a gente ainda tem 45 anos, né? De trajetória de reprodução humana assistida. O que a gente faz no laboratório, né? Louise Brown ainda não teve netos, a gente ainda não sabe ao certo como é a prole, para que lado a gente está indo. Mas eu acho que a gente, cada dia que passa, evolui. E, para mim, o futuro da reprodução, né, envolve muita inteligência artificial, assim como em tudo que a gente vê, né, na nossa rotina. Então, a inteligência artificial, para mim, ela não vai roubar o lugar do embriologista. Não vai ter um robô fazendo ICSI. Mas eu acho que ela vai me ajudar a fazer uma melhor ICSI, né? Eu acho que ela vai conseguir identificar o que eu não consigo ver, né? Que é onde está o fuso meiótico daquele óvulo, para eu não perfurar ele, né? Que hoje, morfologicamente, né, o embrião ele não mostra a genética dele. Se existir um marcador que não mate o óvulo, que hoje a gente tem marcadores, mas a partir, né, da fixação do óvulo. Então, a gente precisa matar a célula para conseguir enxergar ali dentro dela. Mas se eu conseguir ter uma inteligência artificial que me diga, o fuso meiótico desse óvulo está aqui, não pego, né, o spindle, entra para cá, eu acho que a gente vai conseguir ter ali uma melhora. A inteligência artificial de identificar o embrião geneticamente normal, né, sem a necessidade de retirar um pedaço dele. A inteligência artificial da rastreabilidade do processo, né? Então, eu acho que a gente está indo para esse caminho, cada vez mais se fala sobre isso, né? O padrão, né? Você congelar de maneira padronizada, então, aí sim existir algo que te ajude a fazer isso, né? Uma máquina que te ajude a fazer esse processo. Então, eu acho que o caminho vai ser esse aí. Muito bem. E agora uma curiosidade, então. Se um dia você descongelar teus ovos, quem é que vai manipular esses ovos? Eu, né? O que você acha? Sou eu mesma. Tô brincando com a Raíssa aqui. Bom, queria agradecer a tua presença, né? Eu acho que foi super esclarecedora. Acho que, né, a gente realmente tem essas demandas muito grandes no consultório. Eu acho que seria legal. Já fazia tempo, né, que a gente já tinha conversado aqui sobre trazer você para passar esses bastidores, né? Então, né, a Raíssa, obviamente, vai ficar à disposição de vocês. Depois a gente coloca ali o Instagram dela, né, ela é super interativa com o Instagram dela e com as pacientes. As pacientes que fazem procedimento com a gente, né, no êmbrio, elas têm uma consulta com a Raíssa. Então, após terem a indicação durante o processo, elas fazem uma consulta com a embriologista, né, com a Raíssa, no caso, para que ela possa explicar muito do que ela falou aqui para as pacientes ali pessoalmente, né, tirar todas essas dúvidas. Mas eu acho que isso já, né, esse bate-papo aqui já abordou né, a quase totalidade, né, se não a totalidade de todas as dúvidas que eventualmente os pacientes têm. Acho que foi bem esclarecedora. A Raíssa, como vocês perceberam, tem um conhecimento notável, né, na área de embriologia. A gente fica bem seguro com relação, né, aos embriões das nossas pacientes estarem na mão dela, e os resultados que o êmbrio tem hoje falam por si, e muitos são, né, em decorrência da capacidade profissional e de liderança dela. Então, eu queria agradecer a tua presença, né, acho que foi um excelente, né, esse podcast. Acho que vai ficar aí como uma referência aí para quem um dia quiser entender um pouquinho sobre os bastidores do laboratório, né? Ele vai ficar disponível no meu canal, né? E qualquer coisa vocês podem mandar mensagem para mim ou para a Raíssa, a gente vai respondendo aí na medida do possível, tá? Obrigado. Isso aí, muito obrigada. É um prazer sempre, né, falar com uma referência da reprodução humana. E meu chefe também, né, sua fã, eu sou, você sabe. Muito obrigada, espero ter conseguido ajudar. A gente trata nossos pacientes com muito carinho. Então, o canal do laboratório hoje é aberto a vocês médicos e também aos nossos pacientes, para que eles vejam, né? Muitas pacientes ficam esperando o embriãozinho dela aparecer lá no Instagram, ou quando eu vou dar oi na punção, já sabem quem a gente é do Instagram, né? Então, cada vez mais que a gente puder disseminar a informação correta para que as pacientes sintam segurança no tratamento de fertilização in vitro, né? Eu acho que é um ponto positivo para a nossa área. Então, muito obrigada pelo convite. Feito.